A educação básica se concretiza na permanência, que o INEP acompanha através do censo, e no aprendizado, que ele concretiza através das avaliações. Então, Enem, avaliações e censo são fundamentais para a educação. Uma crise no INEP é uma crise no centro da educação brasileira, que precisa ser debelada o mais rapidamente possível. Responsabilidade do ministro da Educação. Mas, por enquanto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, não indicou solução para o que muitos já consideram a maior crise da história de quase 85 anos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Gente como o educador Francisco Soares, ex-presidente do INEP, que deu esse depoimento aqui para o Ao Ponto. Ou mesmo o professor Marcos Vinícius Rodrigues, o primeiro presidente da autarquia no governo Bolsonaro, que afirmou que o INEP está sendo ferido de morte. A crise do órgão que toca o Enem, o censo escolar e avaliações que norteiam o ensino básico brasileiro é tão grande que nos últimos dias 37 servidores com funções de coordenação pediram exoneração de seus cargos. Eles acusam o atual presidente do INEP, Danilo Dupas, de fazer um desmonte do instituto, que não é só responsável pelo Enem, mas também por outros exames de avaliação do ensino superior e ensino básico, como o ENAD. Danilo Dupas é o quarto presidente do INEP em 3 anos. E tudo isso acontece a menos de 2 semanas do primeiro dia de provas do Enem, que estão marcadas para 21 e 28 de novembro, com cerca de 3 milhões e 100 mil estudantes inscritos. O MEC e o INEP garantem que o cronograma está mantido. Afirmam ainda que os coordenadores ficam nas funções até que a exoneração deles seja publicada no Diário Oficial. Os técnicos do órgão avaliam que o planejamento do Enem já foi concluído e, a princípio, não há risco de apagão antes da realização do exame. Porém, os mesmos servidores reconhecem que a crise e o pedido coletivo de exoneração resultante dela podem afetar a solução de problemas que acontecem no dia da prova. O Ministério da Educação reconheceu hoje que houve erro na correção da segunda prova do Enem. Isso aconteceu depois da reclamação de alunos nas redes sociais sobre as notas inconsistentes. Alguns deles são estudantes. A Polícia Federal fez 2 operações para combater fraudes no Enem. Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado, é uma das cidades que teriam estudantes envolvidos em fraudes durante o exame. Enquanto isso, tem uma reportagem agora, porque ontem, no primeiro dia de provas do Enem, teve falta de energia numa escola de Olinda. Então vamos acompanhar essa. Por que os servidores do INEP pediram exoneração e afirmam que há um desmonte na autarquia? Quais são os prejuízos dessa crise para o Enem e para toda a educação brasileira? E como o governo atua diante dessa situação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com a repórter Paula Ferreira, que acompanha o dia a dia do MEC e das políticas públicas relacionadas à educação. Fique com a gente. Paula Ferreira, a crise no INEP não é nova, muito pelo contrário, né? Esse atual presidente, o Danilo Dupas, é o quarto do Instituto desde o início desse governo Bolsonaro. Agora, por que dessa vez teve esse movimento drástico? Mais de 35 servidores, todos em cargos de coordenação, pediram exoneração dos cargos. O que fez com que agora esses servidores tomassem uma atitude tão drástica, né? Pois é, Maltic, o INEP, ele sempre foi um órgão muito sensível, né, da administração pública, até porque ele é um órgão muito técnico, então, para dirigir o INEP não é uma tarefa simples. Mas nas gestões anteriores, os presidentes, né, que foram escolhidos nessa gestão Bolsonaro, eles tinham consciência da importância, né, do corpo técnico do INEP e de como, se você não jogar junto ali com aqueles servidores, você não consegue, né, deixar o órgão, ele fica paralisado. E nesse caso, né, do Danilo, o que acontece é que houve uma ruptura em relação a isso, né? O relato dos servidores é de que o Danilo é um presidente que não escuta a posição dos servidores,
que ao contrário, né, tem cometido assédio moral dentro da instituição, promovendo troca de cargos de servidores que estavam em funções há anos e que de repente são removidos para outra área sem qualquer explicação, são surpreendidos com essas mudanças. Então, esse jeito de tocar, né, acabou gerando uma crise interna. E não só isso, os servidores, eles relatam também uma má conduta por parte desse presidente em relação a se eximir de responsabilidades, né, internas e coisas do tipo. Então, embora o INEP já tenha tido quatro presidentes, né? O Danilo é o quarto escolhido pela gestão Bolsonaro. Os presidentes anteriores tinham relações em parte republicanas, né, com esses servidores e entendiam o trabalho deles e a importância de tudo que é produzido ali no INEP. Inclusive há relatos de desprezo de estudos técnicos que fundamentam políticas públicas importantes que, em especial, auxiliam o ensino público, né, que é o que mais precisa de apoio. Exatamente, os servidores, eles criticam muito essa gestão, né? Inclusive no manifesto que eles divulgaram na quinta-feira passada, quando houve uma assembleia desses servidores diante do prédio do INEP aqui em Brasília, eles relatam nesse manifesto até episódios de censura dentro do órgão, né? Só para as pessoas entenderem, o INEP, ele produz não só estatísticas educacionais, né, mas também estudos sobre educação, coisas que são muito importantes para embasar as políticas que são implementadas principalmente pelo MEC. Então, além de terem uma atuação técnica dentro do Instituto, muitos desses servidores são também pesquisadores de educação pública e produzem artigos, né, estudos acadêmicos. E há relatos de artigos que foram censurados, de manifestações, pareceres desses servidores que foram engavetados. Isso tudo é trazido nesse manifesto que os servidores apresentaram em assembleia na quinta-feira passada. Servidores reclamam de má gestão e de que são vítimas de assédio moral e intimidação. Por exemplo, o Dupas, né, que é o presidente, ele dissolveu comitês editoriais de 2 revistas científicas do INEP. Um dos exemplos, né, que são citados como essa ingerência dele em cima do trabalho dos servidores. E diante de tudo isso, os trabalhos acabaram sendo prejudicados em seu andamento. Os servidores relatam uma burocratização muito grande do órgão, com criação de instâncias para fazer meio que uma espécie de controle mesmo do que é produzido ali dentro. Agora, Paulo, em que medida que essa ação dos servidores pode ser vista como uma ação orquestrada de cunho político, com o objetivo, eventualmente, de desgastar o presidente do INEP, que não tem diálogo com eles, e também o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro? Nesse momento, a avaliação, né, das pessoas que são da área com quem eu converso aqui em Brasília, por exemplo, a própria presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, que já foi secretária executiva do MEC, tem uma ampla experiência em educação, né? Ela mesma afirmou que não vê um cunho primordialmente político, né, nessa atuação dos servidores, que são pessoas que trabalham ali no INEP há anos, né? Tem servidores que estão nessa leva que tem mais de 20 anos de atuação no INEP, mas que seria mesmo uma tentativa muito mais de garantir que o INEP continue funcionando dentro das suas atribuições, o que não tem sido possível nesse momento. Mas é claro que qualquer crise no instituto da importância do INEP, que é um instituto conhecido principalmente por realizar o Enem, mas tem outras milhares de atribuições além dessas, pode resvalar na popularidade do ministro Milton Ribeiro, que nos últimos meses tem sido duramente afetada, não só por declarações que ele dá recorrentemente, que acabam gerando polêmica, como também pela falta de políticas no Ministério da Educação durante a gestão do Milton. Então, embora não seja possível dizer que esse é um movimento político, é claro que ele tem consequências políticas para o Milton, que já vem numa escalada de tensões aí à frente da gestão do MEC. Que tipo de função exercem esses servidores? Qual é a função deles dentro
do INEP? A gente teve um grande número, né, de pedidos de exoneração. Foi um pedido coletivo, né, mas com grande número de pessoas, mais de 30. Pediram demissão o coordenador de logística, Hélio Moraes, e o de aplicação, Eduardo Carvalho Souza. Nesse escopo, há servidores de áreas muito variadas dentro do Instituto, servidores de tecnologia da informação, servidores que cuidam da logística, servidores que cuidam da administração de pessoal, entre outras áreas, né? Porque o INEP é um mundo, como eu estava dizendo. Então, esse pedido de saída de cargos de coordenação acaba gerando uma certa acefalia no Instituto, né? Porque embora esses servidores continuem ali, continuem sendo servidores, os cargos de chefia estarão vagos. Então, na administração pública, né, existe um rito para você tomar decisões e implementações, né, dentro da legalidade. Você não pode sair fazendo o que dá na sua cabeça e tal, de maneira autônoma. Então, nesse sentido, o papel dos coordenadores é muito importante, porque são eles que direcionam como é que esses técnicos têm que agir frente a cada problema que aparece, né, ou cada política que deve ser implementada. O primeiro presidente do INEP no governo Bolsonaro, Marcos Vinícius Rodrigues, falou na entrevista que você publicou na terça-feira que, na verdade, está se matando é o órgão diretor da educação brasileira, está sendo ferido de morte, nas palavras dele. Para além do Enem, exame sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, qual é o papel do INEP? Por que ele é tão importante para a educação brasileira? O INEP ele tem 85 anos, né, de história, e é um instituto que está na base das políticas educacionais brasileiras, porque ele produz dados, né, sobre o que está acontecendo na educação. Então, além das avaliações, né, como o Enem, o ENAD e o SAEB, né, que é a avaliação da educação básica, o INEP produz estatísticas para embasar as políticas educacionais do país. Então, é responsabilidade do INEP, por exemplo, a realização dos censos escolares, por exemplo, o censo da educação básica, do ensino superior, que são as políticas que coletam os dados para fazer um retrato da educação brasileira, né? Ano a ano a gente tem a divulgação dos dados do censo, e a partir desses dados que a gente consegue ver a evolução do acesso à educação, quantas crianças e adolescentes estão fora da escola, como o acesso ao ensino superior evoluiu ao longo dos anos, entre outras estatísticas. Eu estou citando apenas um exemplo muito importante, mas que pequeno dentro das diversas atribuições que o INEP tem. Então, é um instituto central para que o país consiga ter um projeto de educação, né, para promover a continuidade das políticas públicas educacionais no cenário brasileiro. Então, é um instituto fundamental para o desenvolvimento dessas políticas. O INEP, ele funciona, né, de uma maneira casada aí com o MEC, mas é um instituto que tem sua autonomia, é uma autarquia também para garantir que ele possa operar com independência, ciente da importância que esse instituto tem para a educação brasileira. Bom, Paula, o Enem está mantido, né? As provas seguem marcadas para os dias 21 e 28 desse mês. Na prática, como essa crise toda, a ausência desses servidores, esses pedidos de exoneração, podem influenciar o sucesso do exame nesse ano? Pois é, há uma preocupação muito grande sempre, né, com o Enem, não só porque é um exame aí que caiu na boca do povo, né, que todo mundo sabe o que é o Enem, mas porque de fato é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no país. Então, é por meio do Enem que as pessoas conseguem acessar as universidades brasileiras, né, majoritariamente. Então, essa preocupação é muito flagrante nesse momento, porque muitos desses coordenadores que pediram exoneração de seus cargos atuavam diretamente na operação do Enem. Por exemplo, né, em áreas de logística, de monitoramento
da prova, né, no dia da prova. Nesse momento que a gente está hoje, muito do que precisa, né, para colocar a prova de pé já foi feito. Então, por exemplo, muitas pessoas querem saber, há risco de vazamento da prova do Enem com a saída desses coordenadores? Pelo que eu apurei, conversei aqui com servidores, né, que estão envolvidos nessa operação, eles mensuram que o risco é o mesmo de sempre em relação a esse aspecto do vazamento da prova. Mas eles apontam que outros pontos críticos dessa operação, aí sim estão em risco. Por exemplo, o monitoramento que acontece no dia dessa aplicação. Porque, como a gente sabe, o Enem é uma prova gigantesca que acontece em todo o país, em milhares de municípios, e durante a aplicação dessa prova, é comum existir intercorrências. A divulgação das notas do Enem foi marcada por instabilidade no sistema. Até de madrugada, os estudantes ficaram ali reclamando de problemas de acesso. Quando essas intercorrências acontecem, o INEP ele tem que estar muito bem gerido e alinhado para responder a esses incidentes. Por exemplo, se acaba a luz em um município no interior do Brasil e a prova precisa ser suspensa. Quem decide isso, se a prova vai ser suspensa e os estudantes daquele município vão fazer reaplicação ou se eles vão tentar atrasar a prova, contratar um gerador para viabilizar a prova no mesmo dia, esse nível de decisão é tomado pela coordenação central do INEP a partir da comunicação dos servidores que estão nessa rede, né, dos aplicadores de prova, dos fiscais e tal. Então, essa resposta rápida aos incidentes que acontecem no dia é o principal ponto que os servidores indicam como consequência dessa debandada dos funcionários do INEP. Então, em termos de Enem, o dia, né, o dia D da aplicação das provas, que vai ser, de fato, a prova de fogo com a ausência desses coordenadores. Pois é, Paula. Por exemplo, a gente teve um problema sério no primeiro ano de provas do Enem do governo Bolsonaro, quando quase 6 mil provas tiveram erros de correção. É esse tipo de problema que passa a ser mais crítico com esse tipo de crise no órgão, né? Então, além dessa questão que eu citei, né, sobre o monitoramento dos incidentes que ocorrem no dia da aplicação, servidores também demonstraram preocupação em relação ao acompanhamento pedagógico dos gabaritos, né? Que é uma questão que sempre é sensível no Enem, né? Então, segundo eles, com a ausência de pessoas que estão muito acostumadas a tomar essas decisões, né? É bom lembrar que os servidores do INEP são servidores de carreira, que já passaram por diversas edições do Enem, tem totalmente o conhecimento necessário para tomar decisões de maneira rápida, né? Então, quando eles não estão ali atuando nessa coordenação, muita coisa acaba ficando descoberta. E aí os servidores dizem que uma das preocupações deles, de fato, é um possível atraso na divulgação desses gabaritos ou impactos em relação a incidentes que possam acontecer no dia. Paula, a gente está falando bastante do Enem, mas também tem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que gera números e indicadores super importantes para a educação brasileira. Tem provas já agora no mês de novembro e também no mês de dezembro. Em que medida que essa crise toda no INEP, a saída dos servidores, também compromete ou pode comprometer o SAEB? O SAEB é uma política também, como o Enem, né, uma política basilar da educação, porque muitos gestores utilizam o SAEB, né, como uma espécie de bússola do que para orientar que tipo de ações eles tomam nos contextos locais. Então, diante dessa crise que está acontecendo no INEP, com a debandada dos servidores, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação divulgou uma nota ontem manifestando muita preocupação com esse cenário de incerteza no INEP. Esses secretários estaduais de educação, eles relatam que há um temor de que haja um atraso na aplicação do SAEB e que isso faça com que haja um esvaziamento da avaliação, né? Porque quando vai levando muito para o final do ano, corre esse risco. E aí, nessa nota, os secretários eles pedem que o MEC
tenha mais atenção. Eles falam assim, né, de uma maneira até polida, né, que o MEC pedem que o MEC tenha mais atenção na condução das atividades do INEP, justamente porque o INEP produz avaliações e dados que são utilizados na ponta por esses gestores para tentar melhorar a educação brasileira. Então, além de toda essa questão do Enem, tem essa questão relacionada ao SAEB, que é um instrumento fundamental para aprimorar as políticas na educação básica. Ou seja, a gente tem o risco do SAEB esse ano ter um número menor de estudantes, a gente também já vê uma tendência do Enem ter um número menor de inscritos, então é a forma silenciosa como a educação acaba sendo prejudicada com esse tipo de situação, né, Paula? Pois é, uma maneira de desmontar, né, sem muito barulho, pelo que as pessoas da área com quem eu converso têm analisado, né? Porque são políticas muito estruturantes da educação e que, por conta de ou ingerência ou, muitas vezes, falta de investimento, falta de interesse também do próprio MEC, acabam aí sendo fragilizadas e deixando a educação uma verdadeira nau à deriva, né? Desde o início do governo Bolsonaro, a educação foi uma área que nunca emplacou, vamos dizer assim, né, entre aspas, no que diz respeito ao que realmente importa para mudar o cenário de aprendizagem no Brasil, né? O governo Bolsonaro centrou sua atuação na educação muito em relação às questões ideológicas, fez muito barulho, mas em termos concretos, pouco fez para melhorar de fato a educação do Brasil. Bom, Paulo, e como é que o presidente do INEP, o próprio ministro Milton Ribeiro, reagem a essas críticas, né, a todo esse movimento de pressão de fora e agora também de dentro, né, no caso, por meio dos servidores do INEP? A postura tanto do ministro, né, quanto do presidente do INEP, nessa gestão Milton Ribeiro, né, tem sido uma postura até diferente, né, porque, por exemplo, em relação à imprensa, desde que começaram as primeiras denúncias em relação à situação do INEP na semana passada, a gente tem tentado reiteradamente ouvir o presidente do INEP, seja ele pessoalmente ou por meio de sua assessoria, por uma via institucional, e o INEP nem sequer responde aos e-mails, né, questionando como é que essas pedidos de exoneração vão ter impacto nas políticas do órgão. É uma política dessa gestão Milton Ribeiro, e isso também acontece no Ministério da Educação, de simplesmente ignorar os questionamentos, né? Nós pedimos uma posição do INEP desde sexta-feira, mas o Instituto não se manifestou. Então, diferentemente do ex-ministro Abraham Weintraub, que era uma pessoa que se posicionava muito, né, sempre que provocado pela imprensa ou quando eram feitos questionamentos ao Ministério da Educação, daquela maneira que a gente conheceu, com muitas polêmicas, gerando atrito com outros poderes da República, o Milton Ribeiro, ele adota uma postura de até certa apatia em relação a isso, né? Ele tenta ficar ali jogando com a base bolsonarista, mas sem dar muita satisfação à opinião pública em geral. Então tem uma mudança de perfil em relação a essa gestão do MEC, de modo que isso torna muito difícil medir a temperatura, né? Saber se ele vai acatar essas críticas dos servidores e demitir o presidente do INEP ou se vai mantê-lo. Pelo histórico dele e o que ele vem demonstrando até o momento, ele deixa passar, sabe? Ele espera a poeira baixar. Então, ontem ele foi às redes, mas apenas com uma nota, né, falando que o cronograma do Enem não seria prejudicado e que esses servidores estariam à disposição até que fosse publicado o pedido de exoneração no Diário Oficial. E se limitou a isso. Já o presidente do INEP, mesmo sendo questionado pelas vias institucionais, apenas reproduziu essa nota que foi divulgada pelo MEC. Então tem uma postura aí de tentar ignorar a crise, né? Paula Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, um bom trabalho.
Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da CNN Brasil. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau.